Saúdo a cada um dos nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, e mais uma vez aqui estamos para continuarmos estudando a Palavra de Deus. É muito bom quando nós nos encontramos, mesmo estando distantes uns dos outros, estamos próximos através da tecnologia, estudando a Palavra de Deus. Nós agradecemos a cada um que já é inscrito no canal Hora Tranquila, e se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê ali o seu curtir, compartilhe com outras pessoas, vamos juntos divulgando a Palavra de Deus. Nós agradecemos aqueles que nos ouvem também nas demais redes sociais e nas rádios Viva FM e AG7 Live. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, te damos graças por mais uma vez podermos estar juntos com os nossos amigos e irmãos para estudarmos a palavra. Que o teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós, nos dando entendimento do assunto que iremos estudar. Pedimos que perdoe os nossos pecados e abençoe a cada amigo e irmão onde quer que se encontre e que receba as bênçãos e também receba o que eles estão necessitando de especial em sua vida. Acima de tudo, que nós possamos ser fortalecidos na fé. Em nome de Jesus. Amém. Ontem nós estudamos a respeito de que nós fazemos parte de um edifício que é a casa de Deus, onde sozinhos nós somos apenas uma pedra sem valor. E quando nos unimos às outras pedras, nos tornamos um alicerce sólido capaz de suportar qualquer tempestade, tendo Jesus como a pedra angular. Hoje nós iremos estudar um pouco sobre o santuário do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 19, o apóstolo Paulo escreveu: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Paulo, aqui ele usa esta figura de linguagem, ele usa o templo do Espírito Santo. Ele aqui, o apóstolo Paulo, está apresentando um edifício dispendioso, um edifício valioso que é o nosso corpo. Ainda Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, ele diz: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Paulo, aqui usando esta imagem para se referir ao edifício mais sagrado e precioso do antigo Oriente Próximo, que era o santuário de Deus. Os judeus, eles tinham o templo como algo que eles chegavam a idolatrar. Era o bem mais precioso que eles tinham, era o santuário. Era o templo de Jerusalém. E quando Paulo então se refere à igreja, Paulo não está pensando num santuário físico e também não está pensando em uma casa para Deus. Paulo, ele usou aqui a expressão vocês ou vós, que no grego dá o significado de várias pessoas. Os cristãos em Corinto, juntos, eles formavam o santuário do Espírito Santo. Em um sentido espiritual, Deus habitava entre eles. E é interessante nós lembrarmos que a maioria de nós sempre usou estes versos bíblicos de 1 Coríntios 6, verso 19, 1 Coríntios 3, versos 16 e 17, dizendo que o Espírito Santo, aqui o templo do Espírito Santo que Paulo está se referindo, é o nosso corpo. Claro que sim, nós temos que cuidar do nosso corpo, porque se nós destruirmos o nosso corpo, com coisas que nós não deveremos ingerir ou comer, beber, então diz-nos que Deus o destruirá. Agora,
Paulo, então, quando ele se dirige aqui aos irmãos em Corinto, dizendo vocês são o templo do Espírito Santo, ele está falando aqui do aglomerado de irmãos, do conjunto de irmãos que formava a igreja. O que Paulo está querendo dizer é que se vós, destruírem o templo do Espírito Santo, versos 16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Paulo ele estava querendo dizer aqui, a advertência que ele estava fazendo, é que se alguém tentasse destruir essa unidade do santuário do Espírito Santo, essa pessoa iria sofrer as consequências. E como é que uma pessoa destrói um santuário de Deus? Como é que uma pessoa destrói a unidade dos irmãos para formar o corpo de Cristo? É trazendo inveja para dentro da igreja, é trazendo discórdia, é trazendo divisão, causando desunião, desarmonia. Isso faz com que a igreja, o corpo de Cristo, seja abalado e então começa a destruir o templo do Espírito Santo, que somos nós. Neste contexto, o apóstolo Paulo está querendo dizer exatamente isso. Aquele que tentasse destruir o santuário de Deus, trazendo maledicências, discórdia, divisão, esse iria prestar contas a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, no verso 3, o apóstolo Paulo ainda escreve: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, ele diz aqui claramente, aquele que chega com ciúmes, por quê? Porque fulano, ele tem certo cargo na igreja, e eu acho que eu deveria estar no lugar dele, porque eu sou melhor do que ele. Então a pessoa começa a ter ciúme das demais pessoas da igreja, dos demais irmãos, e isso traz o quê? Divisão. E ele diz também, aquele que vier com contendas, problemas, trazendo brigas para dentro da igreja, essa pessoa dará conta, prestará contas a Deus. Deus irá cobrar dessas pessoas. É exatamente aqui o que ele diz. Então nós temos que cuidar para nós não destruirmos o santuário de Deus, que é o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. Como eu disse ontem, a igreja física, ela é inerte. O templo lá, com aquela construção, é inerte, não sabe de nada. Nós só vamos ali para nos reunir. É claro que ali foi um ambiente consagrado para culto, para adoração a Deus. Mas o templo em si, as paredes, o telhado, não sabe de nada. Os bancos que estão na igreja, nós é que somos as pedras vivas que compomos este edifício, esta casa, este templo de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz, vós sois o templo do Espírito Santo, e não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? Então, irmãos, que tenhamos consciência que quando nós estamos reunidos, a igreja se reúne, é o corpo de Cristo, é o santuário do Espírito Santo que está ali, e que nós não venhamos com ciúmes, discórdias, desavenças, trazendo contendas, desunião, porque nós iremos ter que dar contas a Deus do que nós trouxermos de problema para a igreja e fazendo assim, causando divisão e desunião. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Voltaremos amanhã, dando sequência a este estudo, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.